Reverendo Diácono Sandoval, ouvintes da Cacó FM e Bicari Web Rádio, eu sou baiana. Irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade de Pentecostes. Com esta festa nós encerramos o tempo pascal e atualizamos o mistério da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, reunido com Maria Santíssima no cenáculo em Jerusalém. É uma grande solenidade hoje, uma grande festa muito bonita, pois nós celebramos o nascimento da igreja. Pentecostes é o nascimento da igreja. Durante esses dias, nós ouvimos o Evangelho, onde Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Naquele Evangelho está a fundamentação apostólica da igreja. Jesus confia a Pedro, que o ama, a conduzir a sua igreja como apóstolo, como aquele que vai ficar aqui à terra para manter a igreja no caminho. No entanto, para que essa igreja seja verdadeiramente sinal da salvação no mundo, ela recebe hoje o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo que se derrama sobre os apóstolos, todos eles são contemplados com esta graça. Ali então surge a igreja apostólica no mundo. Por isso, a igreja verdadeira, ela tem a sucessão apostólica e ela recebeu o selo do Espírito Santo. Esta é a igreja deixada no mundo como sinal de salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele elegeu os 12, formou os 12, dentre os 12, ele escolheu um para ficar à frente desse grupo, e agora, na festa de hoje, cumpre-se a promessa que Jesus havia feito: eu vou para a casa do Pai, e de lá enviarei sobre vós o Paráclito, o Espírito Santo, aquele que lhes dará a capacidade de lembrar tudo aquilo que vos falei e vos revelar coisas novas. Vejam a grandeza do Espírito Santo. O Espírito Santo que nós recebemos é esta graça, esse dom de Deus, que nos fortalece a cada dia para permanecermos no caminho do Senhor. E é esse Espírito Santo que vai nos dando a capacidade de discernir no mundo aquilo que é vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus. Por isso, todos nós, recebemos também o Espírito Santo. E nós recebemos o Espírito Santo no batismo. Quando somos apresentados ainda crianças para sermos batizados, nós recebemos a unção com o óleo dos catecúmenos no peito, e ali acontece a efusão do Espírito Santo, por meio da unção e da oração da igreja. Só que existe uma pedagogia bonita em nossa comunidade, porque nós temos o batismo, que é esta primeira unção que nós recebemos, onde somos colocados num caminho do Senhor, a trilhar esse caminho de santidade. No entanto, enquanto criança, nós ainda não temos consciência da graça que nós recebemos. Por isso a igreja batiza as crianças, confiando na fé dos pais e dos padrinhos. Os pais e os padrinhos precisam ser verdadeiramente
catequista dessa criança, ou seja, ajudá-las a crescer sabendo quem elas são. Por meio do batismo, elas se tornam cristãs, pertencem a uma comunidade de eleitos, a comunidade de Cristo. Após a idade da razão para a igreja, a partir dos 7 anos, essa criança é conduzida a um outro processo formativo, que é a sua preparação para participar da Eucaristia, para alimentar-se do corpo e do sangue de Cristo, que é este alimento que nos sustenta e nos fortalece neste caminho de santidade. E por isso, em cada missa, nós atualizamos esse mistério, o mistério da última ceia de Jesus, pois antes dele subir para o monte do Getsêmani e fazer a sua oração final, ele entregou-se aos discípulos através do pão e do vinho consagrado. Ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazei isto em memória de mim. E a igreja perpetua ao longo dos séculos esse mandado de Jesus. Jesus deu uma ordem à igreja, para que todos os dias nós pudéssemos atualizar esse mistério, até que ele venha. Então, cada missa que nós celebramos, que nós participamos, nós atualizamos esse mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, mas sobretudo este mistério da sua doação e da sua permanência nos mistérios do pão e do vinho consagrado. Então a igreja atualiza esse mistério, convida o povo a fazer parte deste banquete, que é o único alimento que nos sustenta para o céu. É o único alimento que nos sustenta para um dia estarmos de pé frente a frente com o Mestre. Então, por isso precisamos da Eucaristia, mas na perspectiva da graça do Espírito Santo, nós crescemos e somos convidados então a nos preparar para receber de novo a unção do crisma, que é ali, caríssimos irmãos e irmãs, que nós atualizamos esse Pentecostes. O Pentecostes que nós estamos celebrando hoje, ele se realiza de modo pleno na vida de todos aqueles que são crismados. No dia da nossa crisma, nós recebemos a unção na fronte, pelo bispo, que é o representante de um dos apóstolos. Olha que coisa bonita. Cada bispo espalhado no mundo, ele representa um desses 12 apóstolos que estavam aqui na festa de Pentecostes hoje. Eles têm a autorização, a autoridade, melhor dizendo, de conferir esta unção que confere ao crismando os 7 dons do Espírito Santo. Por isso, para que estejamos plenamente iniciados na fé em Cristo, nós precisamos do batismo, da Eucaristia e da crisma. Então, esses 3 sacramentos, eles formam a plenitude da iniciação na vida cristã. Por isso, a igreja celebra este sacramento da crisma, confere aos crismandos aquilo que a igreja chama de confirmação. Confirmamos o seu batismo, confirmamos a sua fé, e agora, assim como Jesus hoje disse aos discípulos, a igreja também fala a cada um daqueles que estão sendo crismados: sereis minhas testemunhas. Vós sereis minhas testemunhas. Então, o crismado ou o crismando, ele se torna testemunha verdadeira do Cristo Jesus. É como se nós pudéssemos dizer, numa linguagem mais atualizada, estas pessoas se tornam aptas para anunciar o Evangelho. A igreja confia no crismando esta missão de anunciar o Senhor Jesus. Logo, esta pessoa que está sendo crismada, ela não anuncia Jesus por si só, mas ela anuncia Jesus porque ela está cheia do Espírito Santo de Deus. O que nós ouvimos hoje, na primeira leitura nos Atos dos Apóstolos,
Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os inspirava. Ou seja, é por meio da graça do Espírito Santo que nós nos tornamos verdadeiramente anunciadores do Cristo ressuscitado, nos tornamos anunciadores do seu Evangelho. Então, humanamente, é quase impossível pensar que alguém tenha a capacidade de pregar o Evangelho. A partir da perspectiva da festa que nós celebramos hoje, fica muito claro que só tem autoridade para anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. E eu apresentei para vocês como se recebe o Espírito Santo de Deus: no batismo, fortalecidos na Eucaristia e na crisma. A crisma é o derramamento do Espírito Santo, e todos nós recebemos então os 7 dons do Espírito Santo. E por isso, para que a partir da nossa crisma nós nos tornemos então anunciadores do Evangelho, nós precisamos desenvolver uma profunda intimidade com o Senhor. Não basta receber os 3 sacramentos, ser plenamente iniciado na fé e abandonar a igreja. É na igreja, na comunidade, que nós nos sustentamos a cada dia, nos alimentamos da palavra da Eucaristia para continuar a missão. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele não se afastou da sua comunidade, que era a comunidade dos discípulos, e estava sempre em comunhão com a comunidade celestial, que é a Santíssima Trindade. Jesus sempre dizia: eu e o Pai somos um. Eu não faço nada por mim. O que eu estou a fazer, eu faço porque o Pai me enviou. Assim também são todos aqueles que recebem o sacramento da crisma e são enviados ao mundo para anunciar o Evangelho. Saia ao mundo para anunciar o Evangelho, não por conta própria, mas são enviados ao mundo para pregar o Evangelho em nome de Cristo e em nome da sua igreja. Porque fora da igreja não existe a salvação. Fora de Cristo não existe a salvação. Então nós pertencemos a essa comunidade e nós saímos para anunciar o Evangelho, mas precisamos permanecer vinculados à comunidade, unidos a ela, porque é só na comunidade que nós recebemos então sempre mais a graça e o fortalecimento dos dons do Espírito Santo. Por isso hoje, amados irmãos e irmãs, celebramos o nascimento da igreja, e em cada sacramento da crisma nós celebramos essa atualização desse grande mistério do derramamento do Espírito Santo sobre a vida de todos aqueles que buscam cada vez mais se aproximar do Senhor. Por isso, dentro desta homilia, eu faço um apelo a você que ainda não é crismado, que não recebeu o sacramento da crisma. Procure a pastoral da catequese, se prepare, porque está faltando na sua vida, apesar de você frequentar a igreja, participar da missa, participar da Eucaristia, está faltando essa grande graça, que é a graça pela qual recebemos o derramamento do Espírito Santo e somos fortalecidos para anunciar o reino de Deus. Então hoje, verdadeiramente, dá-se início à missão da igreja como testemunha do Cristo Jesus ressuscitado no mundo, e por isso então nós somos fortalecidos no Espírito e precisamos cada dia buscar essa graça. Então, amados irmãos e irmãs, Pentecostes é isso, é celebrar o nascimento da nossa igreja, é reconhecer que nós somos animados, fortalecidos pela graça do Espírito Santo, para que no mundo possamos dar verdadeiro testemunho do Cristo ressuscitado. Por isso, por mais de 2000 anos,
a igreja perpetua ao longo dos séculos, firme neste mesmo propósito. E o propósito da igreja é que todos nós possamos caminhar unidos, porque uma das ações do Espírito Santo é unir a sua igreja. E por meio da nossa unidade, nos tornamos sinal visível da presença de Deus no mundo. Busquemos então viver assim, unidos como irmãos, para que o Cristo ressuscitado possa ser revelado sempre mais ao mundo tão sedento da presença de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos.